Então, eu vou começar falando sobre as fraturas bicondilares. Primeiro, dizendo que meus conflitos de interesse são relacionados à Fundação AO, minha atividade na Fundação AO. Quando você vê a variedade, o espectro que existe das fraturas bicondilares, é isso que tem. Você tem desde fraturas mais simples até fraturas extremamente complexas. Isso é importante porque vai variar muito o nosso planejamento do ponto de vista cirúrgico. O que todas têm em comum para que sejam consideradas bicondilares é que tem que envolver a superfície articular medial e lateral e tem que, de alguma maneira, haver uma separação da diáfise. Todas essas têm em comum. O que essa grande variação provoca de casos desde mais simples a mais complexas é que, obviamente, é causada por energia de variada energia, né? Então moderada a alta. E você vê, pode ser de 8% exposta a 43%. Quando você vai na literatura, de 3% de síndrome compartimental a 27%. Lesão ligamentar de 40% a 80%, lesão meniscal 22%, complicações. Então, essa variação toda acontece exatamente por conta do espectro que existe, então, das fraturas de mais simples a mais complexas. Mais ou menos 85% dessas fraturas que envolvem os dois côndilos, o que acontece é que eles perdem o eixo e tem um encurtamento. Então, quando existir a perda de um alinhamento mecânico, anatômico do membro inferior, isso é obrigatório a fixação externa. O que acontece em mais ou menos 15% ou menos das situações é como essa, ela é uma bicondilar. Mas como você pode observar, você não tem perda dos eixos, você não tem encurtamento. Em não tendo nenhum dos dois, é possível o tratamento sem a fixação externa temporária, faz-se uma mobilização gessada. Essa é uma fratura que, quando você analisa dessa maneira, até nem parece uma fratura muito grave, quando você vê, então, do ponto de vista radiográfico. Mas quando você avalia o envelope de partes moles, é isso que encontra, fazendo com que, então, todo o planejamento seja de uma forma diferente. A história nunca avalia só a radiografia, tem que entender a lesão de partes moles. Então, esse aqui é o tratamento que foi feito, o retalho. E lá agora no grupo, os retalhos de gêmeo, sólio e sural, eles são feitas no nosso próprio grupo. Essa é outra fratura que também parece relativamente simples do ponto de vista ósseo, mas se você olhar o membro que chama a atenção, então esse edema, essa pele brilhante, que então você agrega então ao risco da síndrome compartimental, que vai necessitar um tratamento específico e com certeza o estadiamento do tratamento definitivo. Na fratura bicondilar existe um gold standard que é considerado, que eu falo que é a regra do 2-2-2. O que é o 2-2-2 da fixação da fratura bicondilar? Se são dois côndilos, tem que ser duas placas por duas incisões. Esse é o gold standard. Então, dupla placa, duas incisões. Então, do ponto de vista de redução, você tem esses dois padrões que podem acontecer, que são as bicondilares, que seriam o equivalente ao Schatzker 5 e o Schatzker 6. Como é que faz a redução? Basicamente, você faz uma sopa de letras e você transforma C em B, geralmente fixando primeiro o lado medial, a diáfise, e depois você transformar C em B, você faz a redução do outro e tem a redução completa. Na tipo C, que vem mais para o lado da fratura tipo 6 do Schatzker, continuando com as letras, você transforma C em A. Então você monta o bloco articular primeiro, para depois montar o resto. Então a estratégia de redução vai depender um pouco do tipo e do padrão de fratura que você tem em mãos. Quando 2 mais 4 dá 5, essa matemática, 2 mais 4 dá 5, isso só acontece no planalto tibial. Porque se você pegar uma fratura desse tipo, o que acontece é que você tem a fratura com o padrão tipo 2 de Schatzker do lado lateral e o 4 do lado medial. Então, na hora que você soma o 2 lateral com o 4 medial, você tem o 5, que é isso aqui. Então, você tem o 2 e o 4. Desse lado, você tem afundamento da superfície articular mais cisalhamento. E do lado medial, tem o cisalhamento. E em função disso é que a gente faz o planejamento. Por onde a gente começa?
Geralmente a gente começa pelo lado medial, então a gente vai transformar uma C em B. Então é feita a redução. Eu gosto muito de usar esse fio de fixação temporária, 1 ou 2, dependendo da gravidade. E geralmente a gente começa pelo lado medial, porque ele é o fragmento maior. Ele, na maioria das vezes, não tem fragmentação nem articular, nem no vértice. E ele serve de referência para o lado lateral. Eu transformo uma 5 numa 2. E depois é feita então a fixação com a placa de suporte na posição correta. Qual é a posição correta? Se você olhar essas duas imagens, você vai perceber que ambas têm fratura do lado medial. O grande erro é colocar a placa do lado medial sempre. Tem que avaliar o perfil. No perfil, você pode observar que esse aqui, o cisalhamento ele é mais posterior, e nesse aqui o cisalhamento ele é mais anterior. Então, apesar do AP ser igual, nunca decida a posição da placa só pelo AP. Tem que olhar o perfil e avaliar, porque a posição da placa é onde você vai ter, então, o cisalhamento. Se você olhar a tomografia, vejam que esse aqui, o cisalhamento ele é póstero-medial e esse aqui é antero-medial. A placa não pode ser no mesmo lugar. A placa naquela situação vai ser póstero-medial e a outra vai ser mais anterior. Feito o lado medial, que é por onde a gente começa, então, eu transformei uma fratura mais complexa numa fratura mais simples. Então, eu transformei uma 5, agora fixando o lado medial numa 2, virou uma cirurgia como a gente faz uma fratura do lado lateral. Faz a via de acesso, levanta o menisco, abre, eleva a fratura e faz a fixação. E aí a gente tem a fixação final. A pergunta é, 222, dupla placa, dupla via. Será que eu posso usar só uma placa lateral? É possível ou não? A resposta é possível desde que existem algumas condições para que você use uma placa lateral só. Condição número 1, essa placa tem que ser bloqueada. Condição número 2, eu tenho que conseguir reduzir o lado medial de maneira ou fechada ou minimamente invasiva. O fragmento medial tem que ser grande, não pode ter cominução, não pode ter fragmentação marginal, ou ele ser menorzinho de marginal, não pode ter osteoporose. Então, frente a essas condições, dá para usar a placa lateral única. Bloqueada porque ela bloqueando do lado lateral, ela impede o queda e o cisalhamento medial. Dessa maneira, ele segura o lado medial. Eu tenho que conseguir reduzir medial, como esse caso. Então, você vê, você faz um planejamento, fala, acho que dá para eu reduzir esse fragmento medial de maneira percutânea. Aqui a gente coloca o distrator, a gente usa distrator em toda a fratura do planalto. E você percebe que ainda existe uma má redução, uma pinça colocada de maneira percutânea, eu tenho o lado medial reduzido. E aí eu posso, então, continuar a minha cirurgia com a compressão interfragmentária articular, colocação percutânea da placa, e eu tenho, então, a fixação de uma fratura bicondilar somente com uma placa lateral. O bloco medial tem que ser grande por causa disso. Os parafusos precisam ir até o bloco medial. Não pode ser dessa maneira, que seria ou cominução ou fragmentos marginais, que os parafusos não conseguiriam fazer uma fixação adequada. A osteoporose ela é ruim, porque a fixação em osso poroso ela pode levar a algum grau de queda em varo, mesmo com os parafusos bloqueados. Nós fizemos uma avaliação de 16 casos de fixação de placas bloqueadas lateral única. O Arouca, nosso residente, ele apresentou isso aí, comparado a 47. Não foi randomizado, foram casos selecionados, baseado nesse nosso proposta de tratamento. E o que a gente observou é que não houve diferença. Então, é possível fixar a lateral desde que você siga uma boa indicação no tratamento, na escolha dos casos a ser fixado. Se você vai essa meta-análise, não há diferença em termos de má redução, infecção, ADM ou HSS, que é um score funcional. Então, se você escolher bem o seu caso, dá certo. Essa é a mensagem. Não é para qualquer caso, tá? E os fatores que levam a mais riscos são esses daqui. Cuidado com fraturas abertas,
Cuidado com tabagistas, cuidado na síndrome compartimental, e a dupla placa, por ter duas incisões, pode ter mais risco do ponto de vista de complicações. Então, quais são as mensagens? Bicondilar tem um espectro muito grande, desde menos complicada a mais complicada. Se perder eixo e comprimento, precisa fixar externo, cuidado com as partes moles, fraturas abertas, perda de partes moles, síndrome compartimental. O tratamento padrão, 222, 2 côndilos, 2 placas, 2 vias, e é possível fazer a placa lateral se você tiver placa bloqueada, uma boa redução medial fechada, grande fragmento medial, sem osteoporose, e cuidado nessas situações que aumentam o risco de complicações. Obrigado.